E aí, galera do primeiro período, professor Lucas aqui, satisfação estar com vocês. Então, novos desafios demandam novas soluções. Em razão da suspensão das aulas, vamos estar postando alguns vídeos no YouTube sobre o nosso conteúdo. Então, aula de Teoria Geral do Estado, voltada para o primeiro período do curso de Direito da Unifaaf. Vamos lá! Pessoal, então a nossa aula de hoje é sobre direitos políticos. Nós vamos começar a falar sobre sufrágio, voto e escrutínio. Então veja só, em sala de aula, quando estudamos sobre forma de governo, dizemos que a forma de governo adotada pelo Brasil é a forma republicana, república democrática, porque todo poder emana do povo. Lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes escolhidos. Ou seja, a democracia adotada pelo Brasil é a democracia semi-direta, porque ora ela é direta, seja através do plebiscito, referendo ou iniciativa popular, ou ela é indireta, através da escolha dos representantes. Então veja só, o direito de que todo poder emana do povo traduz-se no direito ao sufrágio. Traduz-se no direito ao sufrágio. Então, a previsão de que todo poder emana do povo traduz-se no direito ao sufrágio. E o que é sufrágio? Anote aí. Sufrágio é o direito público e subjetivo. Então, sufrágio tem natureza pública e subjetiva. Então, direito público e subjetivo, de natureza política, que tem o cidadão de escolher e ser escolhido como representante do povo. Então, escolher ou ser escolhido como representante do povo e participar das decisões políticas do Estado. Então, sufrágio é o direito público e subjetivo, que tem o cidadão de escolher ou ser escolhido como representante do povo e participar das decisões políticas do Estado. Isso é direito ao sufrágio. Então, a previsão de que todo poder emana do povo traduz-se no direito ao sufrágio, que é o direito público e subjetivo, de natureza política, que tem o cidadão de escolher seus representantes ou ser escolhido como representante do povo e participar das decisões políticas do Estado. Veja só, o sufrágio, quanto à extensão, pode ser universal ou restrito. Então, o sufrágio, direito ao sufrágio, pode, quanto à extensão, ser universal ou restrito. Pode ser universal ou restrito. Ou seja, universal quer dizer que todo cidadão pode exercê-lo. Então, quando dizemos que o sufrágio ele é universal, quer dizer que todo cidadão pode exercer o direito ao sufrágio. Então, todo cidadão pode exercer o direito ao sufrágio. E o que é cidadão? Lembre-se, nós não podemos confundir o conceito popular, o conceito corriqueiro de cidadão com o conceito jurídico. O conceito jurídico de cidadão é todo aquele que está no gozo dos seus direitos políticos. Então, cidadão, para o direito, é aquele que está no gozo dos seus direitos políticos. Então, todo cidadão pode participar do direito ao sufrágio, logo, ele é universal. Veja, no Brasil, você só pode ser cidadão, ou seja, estar no gozo dos seus direitos políticos, a partir dos 16 anos. E essa previsão, veja só, ela não é uma previsão sem técnica, ao contrário, ela é uma previsão técnica, baseada na capacidade civil. O Código Civil estabelece que o menor de 16 anos
ele é absolutamente incapaz. Então, no Brasil, o sufrágio ele é universal, logo pode ser exercido por todo cidadão. E lembre-se, cidadão é aquele que está no gozo dos seus direitos políticos, ou seja, no Brasil precisa ter mais de 16 anos, precisa ter 16 anos completos. Perfeito? Sufrágio universal. Já o sufrágio restrito, então quanto à extensão, o sufrágio pode ser universal ou restrito. Então o sufrágio restrito é aquele que impõe restrições, é aquele que impõe limites sem nenhum tipo de técnica. Ou seja, pode ser uma limitação quanto à intelectualidade, pode ser uma limitação quanto à condição financeira, pode ser uma limitação quanto ao gênero. Então, por exemplo, na história brasileira, o analfabeto já foi proibido de exercer o seu direito ao sufrágio, ou seja, de ser cidadão. Isso foi resolvido mais ou menos aí na década de 60. A mulher nem sempre teve direito ao voto, ou seja, nem sempre foi cidadã. Essa previsão foi estipulada na história do direito brasileiro a partir da década de 30. Ou seja, essas hipóteses eram o que nós conhecíamos como voto censitário, por exemplo, aquele limitado por condições financeiras. Então isso é o voto restrito. Voto universal é aquele que todo cidadão pode exercer. E a limitação imposta ao sufrágio universal é uma questão de técnica. Por exemplo, quanto à capacidade no Brasil, para você exercer o direito ao sufrágio, precisa ter no mínimo 16 anos completo. Já o sufrágio restrito é aquele que impõe limitações sem nenhuma ordem técnica. Por exemplo, quanto à questão de intelectualidade, analfabetos, por exemplo, quanto à questão de condição financeira ou quanto à questão de gênero, por exemplo, a imposição de que a mulher não poderia votar, certo? Então isso é um sufrágio restrito. Então, quanto à extensão, o sufrágio pode ser universal ou ele pode ser restrito. Lembre-se, no Brasil, o sufrágio ele é universal. Bem, dando seguimento, agora vamos falar sobre o voto. Primeira coisa, o que é voto? O conceito de voto é muito simples, anote aí. Voto é o exercício do direito do sufrágio. Então, sufrágio é o direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de votar, ser votado e participar das decisões políticas do Estado. Voto é o exercício do direito ao sufrágio. Então, o exercício do direito ao sufrágio nós chamamos de voto. Então, um conceito bem simples aí de voto. Bem, agora nós vamos tratar ou trabalhar sobre as classificações do voto. Então, veja na luz aí, nós temos 4 classificações do voto. Primeira classificação do voto, o voto pode ser no Brasil direto ou indireto. Então, o voto pode ser direto ou indireto. Primeira classificação. Então, veja só, o que é voto direto? É aquele que o povo escolhe diretamente os seus representantes. Então, voto direto é aquele que o povo escolhe diretamente os seus representantes, ou seja, você vota de forma direta nos seus representantes. Já o voto indireto é aquele que você vota em alguém e esse alguém vai escolher o seu representante político. Então, esse é o voto indireto. No Brasil, o voto é, regra geral, direto. Isso está previsto aí como cláusula pétrea, ou seja, é vedada a emenda constitucional tendente a abolir. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós vamos ter a previsão de que o voto é direto, secreto, universal e periódico. Então, regra geral, no Brasil, o voto ele é direto. A única exceção está prevista no artigo 81 da Constituição Federal. Veja só, se forem declarados vagos o cargo de presidente ou vice-presidente da República, nos 2 últimos anos do mandato serão convocadas eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Então, se for declarado vago o cargo de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos do mandato, serão convocadas eleições indiretas pelo Congresso Nacional.
Então veja o raciocínio. Presidente e vice-presidente da República estão viajando no mesmo avião. O avião caiu e ambos faleceram, ambos vieram a óbito nos 2 últimos anos do mandato. Nós não iremos novamente às urnas para escolher um presidente da República. O presidente da República será escolhido pelo Congresso Nacional, em eleições que serão convocadas no prazo de 30 dias, em uma votação que serão convocadas no prazo de 30 dias. E o presidente da República, que completará aquele mandato, nós chamamos aí de mandato tampão, ele será escolhido pelo Congresso Nacional. Diferente se isso tivesse ocorrido nos 2 primeiros anos do mandato. Então, se o cargo de presidente e vice-presidente da República fosse declarado vago nos 2 primeiros anos do mandato. Nesse caso, nessa hipótese, seriam convocadas eleições diretas, ou seja, nós iríamos voltar às urnas no prazo de 90 dias e escolher um presidente da República que completaria o mandato. Então, regra geral, no Brasil, o voto ele é direto, com essa exceção. Voto indireto é aquele que o representante político do povo é escolhido por outros e não pelo próprio povo. Perfeito? Então, primeira classificação do voto, o voto pode ser direto ou indireto. Segunda classificação, o voto pode ser igual ou desigual. Então, primeira classificação, o voto pode ser direto ou indireto. Segunda classificação, o voto pode ser igual ou desigual. Quando o voto ele é igual, quer dizer que ele tem o mesmo peso e a mesma importância. Então, todos os votos no Brasil têm o mesmo peso e a mesma importância. Então, o voto no Brasil ele é igual. Voto desigual é aquele que um voto tem mais peso ou mais importância do que outro voto. Ou o mesmo cidadão pode votar mais de uma vez. Então, o voto seria desigual, porque ele tem mais peso, mais importância ou maior número de votos. Então, no Brasil, o voto ele é igual. Primeira classificação, o voto pode ser direto ou indireto. Segunda classificação, o voto pode ser igual ou desigual. Aqui nós abrimos um adendo para fazer uma simples colocação. Veja só, quanto aos senadores, ao cargo de senador, no Brasil, o senador ele é representante do Estado-Comunidade Federativa. Então, cada Estado-Comunidade Federativa tem 3 senadores. E veja a colocação. O Estado de Sergipe, que é um Estado pequeno, com poucos eleitores, assim como o Estado do Amapá, que é um Estado pequeno em número de eleitores, elegem da mesma forma 3 senadores. Assim como, por exemplo, o Estado de São Paulo, que é o Estado mais populoso do país. Então, a princípio, o voto na escolha de senador de um cidadão do Sergipe seria mais importante ou teria mais peso do que um voto de um cidadão em São Paulo, que também elege 3 senadores. Mas isso não quer dizer ou não importa, a princípio, em desigualdade do voto. Então, o Brasil é ou tem um voto igual. Perfeito? Então, segunda classificação do voto, igual ou desigual. No Brasil, nós temos um voto igual. Terceira classificação. Então, terceira classificação, o voto pode ser secreto ou público. Então, terceira classificação, o voto pode ser secreto ou público. Voto secreto ou sigiloso é aquele que ninguém tem acesso ao resultado do voto, ou ninguém tem acesso à escolha do cidadão, no caso do Brasil, nas urnas. Então, no Brasil, o voto ele também é secreto. Voto público é aquele em que a informação sobre o voto ela é pública, ela é popular, ela é de todos. No Brasil, o voto ele é secreto. Também é uma cláusula pétrea. Então, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, o voto no Brasil é direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto no Brasil também é secreto. Isso não pode ser abolido por emenda à Constituição. Aí, lembre-se aí, só pode ser abolido por uma nova Constituição. Então, por emenda à Constituição, não pode ser abolida porque é uma cláusula pétrea. Aí nós temos uma discussão interessante sobre esse assunto,
que é a seguinte: no Brasil, sempre o resultado das eleições nas urnas eletrônicas é questionado. Então, a idoneidade da urna eletrônica, ela é questionada. Então, já foi aventado, já foi proposto, já foi indicado como saída que ao votar na urna eletrônica, o cidadão ele recebesse o extrato do seu voto para a conferência final das eleições. Só que essa escolha ou essa saída já foi reconhecida como inconstitucional pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque isso feriria o sigilo das votações. A ideia do voto ser secreto ou sigiloso é exatamente otimizar, maximizar a democracia, de modo que o cidadão ele não seja coibido, ele não seja cobrado a votar no candidato A ou B. Então, se ele vota na urna eletrônica, mas ele recebe um extrato do voto, esse extrato do voto poderia servir para um voto de cabresto, um voto cobrado, ou seja, eu poderia comprovar que eu votei no candidato A ou no candidato B. Então, a princípio, a ideia do extrato do voto da urna eletrônica feriria a cláusula pétrea do voto sigiloso. Então, no Brasil, o voto é sigiloso, ele não é público. Inclusive, é crime, né, divulgar o voto. Então, aquelas pessoas que vão lá na urna, tiram foto no momento da votação e publicam, aquilo é um crime eleitoral. Última classificação do voto, então quarta classificação do voto, o voto pode ser facultativo ou pode ser obrigatório. Veja só, regra geral, no Brasil, todo cidadão está obrigado a votar. Então, todo cidadão está obrigado a votar. Regra geral, no Brasil, o voto ele é obrigatório. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que o voto ele é facultativo. Então, o cidadão vai às urnas se quiser. É uma faculdade sua. No Brasil, não. Regra geral, de 2 em 2 anos, nós somos convocados a votar nas eleições. E essa convocação, ela é obrigatória, sob pena de, em caso de não votar de forma injustificada, pagar multa. E a ausência reiterada à votação, se não justificada, pode acarretar o cancelamento do título eleitoral. Mas no Brasil nós temos 3 exceções. Então veja só, regra geral, o voto no Brasil ele é obrigatório. 3 exceções. Primeira exceção, para o maior de 16 anos e menor de 18. Ou seja, para aquele que tem mais de 16 anos ou 16 anos completo e aquele que tem menos de 18. Então, com 16 anos completo, eu já posso votar. Mas essa possibilidade ela é facultativa. Ela torna-se obrigatória aos 18 anos. Então, quem tem 16 anos completos e ainda não completou 18 anos, pode votar. É uma faculdade, não é uma obrigação. Então, primeira exceção ao voto obrigatório. Segunda exceção. Então, segunda exceção ao voto obrigatório é para os maiores de 70 anos. Então, quem tem 70 anos completos ou mais não está obrigado a votar. O voto é facultativo. E terceira exceção, os analfabetos. Então, os analfabetos não são obrigados a votar. Isso é uma faculdade. Então, regra geral, no Brasil, o voto ele é obrigatório, salvo para os que têm 16 anos completos até os 18 anos. Então, completar 18 anos passa a ser obrigatório para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. Então, regra geral é obrigatório, salvo estas 3 exceções. Aí uma observação simples, clara, precisa, objetiva, mas de super importância. Veja só, é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, voto obrigatório não é cláusula pétrea, mas está previsto na Constituição. Então, para alterar a obrigatoriedade do voto, eu preciso de uma emenda à Constituição. E ela pode ser realizada? Pode, porque não é cláusula pétrea. Então, no Brasil, regra geral, o voto é obrigatório, mas pode deixar de ser através de uma emenda à Constituição.
Constituição. Então veja, sufrágio é o direito, voto é o exercício do direito. E último conceito, conceito de escrutínio. Então já vimos o conceito de sufrágio, já vimos o conceito de classificação de voto, por fim, nós temos o conceito de escrutínio. Bem simples, sufrágio é o direito, voto é o exercício do direito de sufrágio e escrutínio é a forma como se dá o voto. Então a forma como se dá o voto chama-se de escrutínio. No Brasil, o voto se dá de forma eletrônica através da urna. Então, a forma como se dá o voto nós chamamos de escrutínio. No Brasil, o voto é eletrônico através da urna. Em outros países, o voto ele é físico através de cédulas, né? Por isso nós temos aí resultados de eleição que demoram dias, semanas ou meses. No caso do Brasil, o resultado da eleição sai em algumas ou poucas horas. Perfeito? Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Inscrevam-se no canal do YouTube, É Direito, e sigam-nos no Instagram. Nós vamos estar postando aí questões e assuntos sobre a nossa matéria. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Ou perdão, a democracia. Não, comecei de novo.